A paz do Senhor. Espero que todos estejam bem. Estou um pouquinho atrasada, irmãos. Tenha um pouquinho de paciência. No final dá tudo certo, no nome de Jesus. Acalma aí seu coração, porque Deus sabe nos dar livramento. E Deus sabe nos conduzir com segurança para o propósito dele, para o milagre. Deus deu uma palavra em Gênesis, capítulo 3. Eu vou ler para os irmãos a partir do versículo 1, que a palavra fala o seguinte: A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que Yahvé, Deus, havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher: Então foi isto mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Ao que declarou a mulher à serpente, que no caso seria Eva: Nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: Dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. A serpente então alegou à mulher: Com toda certeza não morrereis. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, serei conhecedores do bem e do mal. Então aqui é um processo, aqui fala sobre a queda do ser humano. Então aqui foi a queda que houve com Adão e Eva. Começou com Eva. E qual que é a forma assim que o demônio mais trabalha? Através da sedução. Então ele vem seduzindo o ser humano. Ele conhece muito bem como que funciona o cérebro das pessoas. Ele conhece a criação de Deus. Então ele sabe que através da sedução ele consegue levar o ser humano ao propósito contrário do que Deus já designou para a pessoa viver. Então nós temos que tomar muito cuidado nesse sentido, porque nós vamos passar por inúmeros processos ao longo da nossa vida, onde o demônio vai tentar nos seduzir para nos levar a pecar, fazer com que a gente tenha queda, com que a gente venha ter mortes na nossa história. Então ele sempre vai vir de uma forma sutil. Ele nunca vai tentar seduzir você de uma forma brusca, ele nunca vai tentar seduzir você de uma forma que venha te assustar, mostrar claramente qual que é a intenção dele. Ele não vai fazer isso. A pessoa que vai ser usada pelo demônio, ela vai ser capacitada por ele para levar você a um processo de sedução. Quando a gente fala em sedução, geralmente as pessoas levam muito para o lado sentimental, para o lado físico, para o lado sexual. E muitas vezes a sedução acontece em inúmeras áreas da nossa história, não necessariamente só no lado sexual, no lado físico, mas em vários lados materiais também há seduções que façam que a gente venha ter morte na nossa história. Então, durante a nossa caminhada, nós vamos passar por vários processos aqui nessa terra, aonde inúmeras vezes você vai ser seduzido a fazer coisas que você não deveria fazer. Por isso que é importante a gente aprender a esperar o tempo de Deus e orar e esperar Deus responder, porque Deus ele só responde quando ele quer. Ele nunca vai responder você no seu tempo. Então você tem que orar, orar e aguardar. No tempo de Deus vem a resposta. Para que a gente possa caminhar com segurança, nós temos que fazer isso. Dentro da coordenada de Deus, o risco de nós sermos seduzidos e a gente chegar ao ponto de sair da estrada que Deus designou, que nós temos que andar por ela, vai ser muito menor. Porque a gente vai estar dentro da orientação dele, ele é lâmpada para os nossos pés, então nós vamos saber onde nós estamos pisando. Nós não vamos ser pegos de surpresa. Tanto que Deus está me usando hoje para falar para você essa palavra, entregar para você toda essa coordenada, porque Ele está mostrando para você o perigo que é a maneira como os demônios agem. E eles podem te seduzir a um caminho que pode ser irreparável. Não vai ter como você consertar, não vai ter como você ter de volta, não vai ter como você, reverter a situação. Tem situações que são irreversíveis. Não tem como. E todo esse processo de sedução, ele veio e ele faz isso conosco para matar, roubar e destruir. Ele nunca vai chegar na sua frente e falar assim: olha, eu estou chegando na sua vida agora para matar, roubar e destruir. Tudo bem?
possa entrar? Ele nunca vai fazer isso. Nunca. Ele vai capacitar os adeptos dele para chegar na sua vida, te seduzindo a fazer algo, levando você a acreditar que aquele caminho e aquilo que a pessoa está te oferecendo é o melhor para você, e você vai cair na sedução e você vai entrar numa fria muito grande depois. Então, nem tudo que é oferecido para a gente no mundo nos convém. Nem tudo que aparece na nossa história é lícito. Uma pessoa imatura que sai pegando tudo. Parece baiacu, tudo que vê na frente come. Quem conhece aquele peixe baiacu? Aquele peixe, ele come tudo. Tudo que aparece, ele tem uma boca enorme, gigante. Tudo que aparece, ele come, ele consome tudo. Se tiver um filhote de uma capivara que couber na boca dele, ele engole. Se tiver um tijolo, ele engole. Ele come tudo. É uma coisa medonha aquele peixe. Então a gente não pode, agir como um baiacu, sair comendo tudo. Ah, tudo que aparece, tudo que oferece, eu vou pegar. Ah, isso daqui, se está vindo para minha vida, foi Deus que mandou, foi o universo que conspirou. Calma, vamos ter sabedoria, irmãos, não é assim não. Existe o plano espiritual que tem os anjos de Deus, existe o plano espiritual que existe os demônios. Nós vivemos uma batalha espiritual constantemente. Quando a gente não sabe disso, a gente vive quebrando a cara, né? A gente vive pisando em prego enferrujado. Aí fica cheio de tétano na vida aí. Morre em várias áreas, se contamina. Mas quando nós estamos na presença de Deus, é diferente. Deus mostra o que acontece. Ele explica na palavra, fala tudo, mostra tudo. Então nós temos que ter sabedoria. Nem tudo que reluz é ouro. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Tem o ouro de tolo, que é a pirita? Tem. Você vai pegar como se aquilo fosse ouro, que brilha, né? Porque o ouro nem brilha tanto. Quando você tira ele da terra, ele não brilha tanto. Mas aquela pedra brilha muito. É ouro de tolo. Tem gente que não conhece, não entende, e acaba pegando aquilo como se fosse ouro e não é. Ah, qual que é o mineral disso daqui? Do que é formada essa pedra aqui? A pessoa não sabe, mas acredita que é ouro. Então não é um metal nobre, aquilo ali é uma pedra. Então a gente tem que tomar muito, mas muito cuidado com as coisas que são oferecidas para nós, e vem sempre num processo de sedução. Sempre. Às vezes a pessoa vai te seduzindo, te seduzindo, te seduzindo, vem igual uma cobra mesmo, né? Fala manso e vem, né? Ela quer te abraçar, e tem cobra que mata abraçando. Tá igual a sucuri. Se te pegar, você não consegue sair mais. Então ela vem de uma forma bem sutil, te seduzindo a comprar algo que daqui a pouco você não terá condições de manter o que ela está te oferecendo. E a pessoa vai vindo com vários planos, trazendo várias situações, e trazendo, né? Olha, recurso disso, recurso. É de Deus aquilo? Você está sentindo paz para entender se isso é de Deus ou não? Por isso que é importante a gente buscar em Deus, conversar com Deus, esperar Deus responder. Porque se aquilo não for dele, não é uma proposta vinda do céu, Deus, ele vai te dar toda uma coordenada. Tem gente que não quer ouvir. A proposta reluz tanto, brilha tanto, que ela fala, não, eu não vou escutar, isso aqui é de Deus, isso é para mim, aí pega e faz. Depois que você fez o negócio, você não vai conseguir manter, porque aquilo ali não veio de Deus, porque Deus jamais vai te dar algo que você não consiga manter. Deus nunca vai colocar uma casa de R$1 milhão na sua mão se você não tiver condições de manter essa casa, se você não tiver condições de pagar as parcelas dessa casa. Deus nunca vai te dar um carro de 150 mil, de R$200 mil se você não tiver condições de pagar as parcelas dele. Então Deus nunca coloca na sua mão algo que você não consiga administrar, ou ele vai te dar algo que você não tem condições e recursos para manter, ele vai te dar o recurso. Então você esperar em Deus é fundamental, por quê? Porque quando você espera em Deus, as coisas fluem de uma forma mais natural. Você vai falar assim dela, mas demora muito, mas o tempo de Deus é um tempo de sabedoria. E é um tempo que vem recompensa depois, é isso que as pessoas não entendem. Ai, demora muito. O que eu mais escuto é isso. Ai, demora demais. Coisa de Deus demora muito, demora muito. Por que que demora muito? Porque quando ele chega para entregar para você, ele vai recompensar o tempo que você esperou. Suponhamos que você tem uma portinha aberta de um comércio.
E Deus chega para você e fala, olha, eu vou te dar uma loja enorme. Eu vou te dar uma loja e você vai ter filiais dessa loja. Você vai falar assim, nossa, mas eu tenho uma lojinha tão pequena, é um espaço comercial tão pequeno, que já é difícil manter o que eu tenho. Eu nem me imagino tendo uma loja naquela estrutura. Aí chega alguém para você e te oferece um negócio mirabolante e fala que, olha, você entra com tanto de dinheiro e daqui a pouco vai acontecer isso, acontecer aquilo, vai te dando todas as coordenadas do projeto que a pessoa tem para te entregar, ela vai passando para você. E daqui a pouco você está com tanto na sua conta. Aí você fala, ah, não, eu vou pegar então esse dinheiro aqui, ou eu vou vender essa lojinha e vou entrar nesse negócio, que isso aqui, nossa, é aquilo que Deus me prometeu lá na frente. Na sua concepção, na sua ideia é. Aí você pega o seu dinheiro, você vende, vai lá e fecha o negócio com a pessoa. Você entrou numa pirâmide que você nunca mais vai ver esse dinheiro. Aí você fica sem o dinheiro, você fica sem a loja e você fica sem a promessa. Aí você vai falar assim dela, mas o negócio era rápido, o negócio era uma armadilha que você acabou caindo, era um laço do passarinheiro e você entrou nele. Por falta de sabedoria. Se você tivesse esperado a portinha pequena, um comércio pequeno, esperado 5 anos, Deus ia te dar aquela loja, ia te dar filiais da loja. Como que Deus ia fazer? Faço a mínima ideia. Mas ele ia colocar talvez um patrimônio na sua mão aí de 1 milhão ou de 2 milhões de reais. De um jeito ou de outro, ele ia abrir porta para você obter aquilo, porque ele prometeu para você. Então nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, porque o demônio ele faz propostas. E o nosso Deus, ele tem promessa. Promessa de Deus é cumprida. As propostas são os demônios que fazem. Uma vez que você pegou a proposta, você está entrando em golpe. Você está pegando algo que não foi Deus que te deu. Não é uma promessa que vai se cumprir. É uma proposta que você pegou com as suas mãos e vai ter consequência. Então, todas as vezes que ele vier com um processo para tirar você do propósito, desviar você da estrada que Deus mandou você seguir, sair da promessa, ele vai vir com propostas. E tem propostas que às vezes brilham os nossos olhos. Tem propostas que vêm, que vão, sabe, trazer um brilho para o seu olho. Você fala, não, agora eu vou dar uma guinada, agora eu vou. Esperar em Deus é a melhor sabedoria. Esperar em Deus, você vai receber a promessa que ele te fez lá na frente. Você vai falar assim dela, mas eu não tenho promessa nenhuma. Atente aos sinais. Você está seguindo a Deus, você está buscando o Senhor, você não ora para a sua vida financeira? Você não tem orado para outras áreas da sua vida? Deus tem promessa para todas elas. De Gênesis a Apocalipse, Deus tem promessa para a nossa história. E existem as promessas que são particulares, que ele fala através dos seus profetas, dos seus pregadores. Então, dentro do que ele tem para você, que é o melhor dessa terra, que ele não vai querer que você coma a terra, ele vai querer que você tenha um banquete, ele não vai ficar te oferecendo prato de lentilha. Ele não vai, sabe? Você não pode trocar a sua promessa por um prato de lentilha. Ele não vai ficar te oferecendo terra para comer. Ele tem um banquete para você. Então, dentro daquilo que você está orando, que a oração ela não volta vazia, se Deus escuta a oração de uma pessoa que não tem vida com ele, num momento de socorro, de agonia, você acha que você que está buscando a presença dele, ele não vai escutar a sua oração? Por quê? Você sabia que uma pessoa que nunca viu Deus, que nunca ouviu falar, pode ser um ateu, sofreu um acidente, está preso dentro de um carro, está no desespero, aí lembra que Deus existe, que tem gente que só lembra de Deus na hora do sufoco. Essa oração que a pessoa faz no desespero, Deus escuta. Deus manda socorro. O que dirá você que tem buscado a presença? O que dirá você que tem orado? O que dirá você que está aí esperando, que tem renunciado? Você acha mesmo que a sua oração vai voltar vazia? Ela vai voltar concretizada, porque você caminha dentro de uma promessa que irá se cumprir, e não dentro de uma proposta que o demônio te fez. Então nós temos que tomar muito cuidado com propostas. Vai surgir inúmeras propostas para você ao longo do seu caminho que não vieram de Deus. E a promessa tem um preço a se pagar. É melhor você ficar com a promessa. A promessa é eterna, a promessa Deus cuida, a promessa Deus te dá condição. Agora, aquilo que é proposta, não vem do Senhor. Você vai pegar e ter dor de cabeça. Você vai ter problema com aquilo ali. Você vai passar por situações constrangedoras e difíceis que você não conseguirá sair depois. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essas propostas, porque vem através de uma sedução. E se torna um objeto de desejo. E às vezes tem até afeto. Então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que o demônio traz para a nossa história. Então tem processo de sedução
Que às vezes é um carro que você viu, que você fala assim, nossa, tem esse carro aqui agora, eu quero esse carro, e Deus nunca vai mostrar algo para você que ele não tenha condições de te dar, tá? Ele nunca vai mostrar para você uma Ferrari se ele não tiver intenção de te dar. Nunca. Tudo aquilo que ele mostra para você, ele vai mostrar para você aquilo que ele tá já com a intenção de te dar, ele vai te dar, ele já falou que é seu, aquilo é seu. Então ele nunca vai apresentar algo para você que ele não tenha condições de colocar nas suas mãos. Nunca. Então você nunca vai adorar, por exemplo, não vou nem dizer a palavra adorar para não ser mal interpretada. Mas ele nunca vai mostrar para você uma Ferrari ou deixar você andar numa Ferrari, fazer uma coisa ilusória, olha, eu vou te dar esse carro, se você não tem condições de manter aquele carro. Às vezes você não tem uma casa própria, para que você vai ter uma Ferrari? Então, ele não vai fazer isso. Ele vai simplesmente te mostrar algo que ele tem condições de te dar e que ele quer te dar. Então, ele pode te mostrar uma Ferrari uma hora, sem entrar dentro de uma, dirigir, sentir como que é, mas ele vai te dar toda uma infraestrutura, se ele resolver te dar essa Ferrari, para você manter o carro. Então, ele vai te dar condições para você guardar o carro, ele vai te dar condições de você manter as parcelas desse carro. Se você tiver condições, se ele quiser que você compre à vista, você pode ter 1 milhão, 2 milhões de reais, sei lá quanto que está custando uma Ferrari hoje, mas ele vai te dar o dinheiro, você vai comprar o carro à vista, mas ele vai te dar toda uma infraestrutura. Você vai ter uma casa, um lugar seguro para guardar o carro. Você não vai deixar um carro desse na rua. Então, tudo aquilo que ele dá em termos de patrimônio, tudo aquilo que ele vai falando para a gente, ele dá estrutura para a gente poder ter. Se ele falar para você, olha, eu vou te dar a direção, a liderança de uma grande multidão para você fazer o ID, para você pregar a palavra, ele vai te dar condições de você sustentar tudo isso. Ele não vai colocar você no meio de lobos sem estrutura nenhuma, porque você vai sofrer levantes. Dependendo da administração que você for fazer, você vai enfrentar. Tem fariseu no meio, tem gigante. Então, tem muitas situações, sabe, que são contrárias, que Deus precisa nos preparar para poder vivermos aquilo ali. Então, toda promessa que ele faz vem com uma estrutura por trás. Toda promessa que ele faz, existe um projeto por trás para você viver essa promessa. Então, nada é aleatório. O que o demônio traz é proposta. E todas as propostas que o demônio traz são propostas furadas, são barcas furadas que você vai entrar. E tudo aquilo que você trouxer para dentro da tua vida, a barca está furada, o que vai acontecer? Vai entrar água dentro do teu barco, dentro da tua barca. E ela vai afundar. Porque o que afunda não é o que está fora, o que afunda é o que está dentro. Então, ele vai trazer de uma forma bem sedutora as propostas e você vai pegar. E tudo que você trouxer para dentro de você, para dentro da tua vida, vai fazer com que você afunde. Existirá morte. Que eu li para os irmãos a palavra: se comer do fruto daquela árvore, morrerás. Morrereis. Então, vai acontecer morte. Então, nós temos que ter sabedoria. E é Deus que nos dá essa sabedoria para a gente poder discernir o que é prato de lentilha e o que não é. Então Deus manda falar para você dentro da palavra que o que o demônio está querendo fazer. Você está prestes a viver um grande milagre. Você está prestes a entrar num cenário novo. Você está caminhando para uma fase de muita prosperidade com Deus. Deus já tem trabalhado essa prosperidade em você. Já tem trabalhado. A prosperidade, ela começa dentro da nossa mente. O nosso coração, na Bíblia, é a nossa mente. Toda a fonte de vida que você tem é através da sua mente. A nossa mente, ela é enganosa? É. Deus fala que o coração é enganoso. Por quê? Porque as nossas emoções, muitas vezes, ela nos engana. Então, nós temos que ser racionais, muitas vezes, e não agir de uma forma irracional ou de uma forma emocional. Porque se você agir de uma forma emocional, você vai colocar os pés pelas mãos. E como que o demônio trabalha? Através do seu emocional. Ele vai pegar exatamente o objeto que vai se tornar um objeto, sabe, de desejo para você. Ele vai criar um certo afeto diante daquilo ali, porque ele está trabalhando o seu emocional, para que você venha pegar as propostas dele. Então ele vai tentar levar você para a morte através do seu emocional. Então nós temos que ter sabedoria. E entender que tem coisas que nós não podemos pegar e trazer para a nossa história, porque isso não condiz. Isso não vai condizer com o propósito que Deus tem futuro.
Então nós temos que caminhar dentro do propósito de Deus, sabendo que o propósito de Deus está levando a gente para uma promessa e que a promessa será cumprida. Vai ter um preço alto a se pagar? Vai. O que vem do reino não vem de graça. Nós não recebemos nada de Deus de qualquer jeito. Mas diante das propostas do demônio, nós temos que ter sabedoria. E a riqueza, irmãos, ela não é, sabe, algo externo. A riqueza é dentro. Então, quando Deus fala em riqueza, ele não fala em riqueza só no sentido material de dinheiro. Você ter uma conta gorda. Não é isso. Ele fala no sentido da riqueza em todos os sentidos. Você tem que ser rico em saúde. Você tem que ser rico em inteligência. Você tem que ser rico em sentimento. Você tem que ser rico em vários sentidos. A riqueza, a prosperidade é isso aí. Só que essa prosperidade, ela acontece dentro da nossa mente primeiro. Se você tem uma mente pobre, você nunca será rico. O trabalhar de Deus, ele começa de dentro para fora. Por que tem gente que só vive doente, não supera uma doença na vida? Porque tem uma pobreza muito grande de saúde dentro da própria mente. Carrega aquilo dentro do coração. Então ela só vê desgraça e doença a vida toda. Ela não consegue se ver com saúde. Ela já entrou num padrão de pensamento de que ela é doente, que ela é doente, que ela é doente, que ela não consegue sair daquilo ali. São as crenças limitantes que limitam a pessoa de ser saudável. Nós temos que superar as doenças que aparecem em nós. Nós temos que acreditar que nós somos saudáveis e que nós vamos superar aquela situação que a gente está vivendo. Então o demônio vem com a proposta da doença, ele vem de uma forma sutil, ele vai mexendo com o seu emocional, o corpo começa a explodir, mas Deus ele vem com a prosperidade dele que começa dentro de nós, é de dentro para fora, traz uma mente próspera para a gente, e aí ele consegue trabalhar de uma forma, sabe, bem rica na nossa história em todos os sentidos. Agora, quando nós temos uma mente pobre, nós não conseguimos alcançar grandes coisas na nossa vida. Só pense em escassez em todos os sentidos da sua história. Ah, falaram que eu ia ser infeliz na minha vida sentimental, você absorveu e você passa a vida inteira com essa escassez na sua vida sentimental, achando que você é o pior dos piores, que você tem que pegar qualquer coisa que aparece, os lixos da vida, os prostitutos e as prostitutas da vida, e Deus com uma promessa maravilhosa para você e você se perdendo diante das propostas que vêm. Aí o que o demônio faz? Ele vem dentro de uma sedução, trazendo carência para você, e você colocando a sua carência acima de tudo, e qualquer pessoa que não tem nada a ver com a sua história, um lixo em cima de outro lixo, entrando na sua vida, porque você se sente carente, você tem uma dependência emocional de alguém, e você não consegue sair da situação. Ou então aquele monte de contatinho que você precisa, sabe, toda hora sair com um e com o outro, uma troca de demônio violenta, porque você tem um buraco dentro de você que é só Deus que preenche, ou a pessoa que está projetada para você que vai preencher, e você cheio dos contatinhos, cada hora se sujando com uma pessoa diferente. Mas Deus, ele vem e vai nos purificando e nos dando inteligência, irmãos. Ele vai nos abençoando, ele vai nos, sabe, dando inteligência para a gente poder discernir o que é, o que não é. E a importância de não pegarmos essas propostas, porque as propostas nos levam para um buraco que muitas vezes nós não conseguimos sair. Então nós temos que tomar muito cuidado com propostas, que é o que o demônio agora está querendo chegar na sua história, porque ele sabe que tem milagre chegando, tem uma mudança de vida chegando, tem um tempo novo na sua história, tem uma promessa de Deus se cumprindo na sua vida, e o que ele está querendo trazer agora? Propostas para você. Ele quer te seduzir para levar você a fazer algo que você vai se arrepender amargamente. Uma vez que você se desviar do caminho de Deus, você esquece a promessa. Vai voltar lá para o final da fila, você não vai ter estrutura para passar por tudo que você passou de novo. Porque Deus, se você errou, se você se desviou, se você abriu mão da promessa, Deus vai falar assim, olha, agora você vai ter que ser tratado por mim. Se você quer realmente essa promessa, você vai ter que provar para mim que você é fiel para poder receber, porque você já vacilou uma vez. Será que você não vai vacilar a segunda, a terceira e a quarta? Então você volta lá para o final da fila, vai ser tratado de novo, vai ter que esperar não sei quanto tempo de novo. Tem promessa que às vezes Deus não dá. Ele não coloca na sua mão, porque você já abriu mão uma vez, você vai abrir mão inúmeras outras vezes, ele conhece você. Então nós temos que ter
sabe, uma inteligência emocional diante do processo, nós temos que ter, sabe, uma visão de águia diante do processo, e tudo isso através da oração e do Deus que nós servimos. Para que a gente não venha pegar esses pratos de lentilha e nem receber essas propostas indecorosas na nossa vida, como se isso fosse uma bênção de Deus. Ah, aqui está uma felicidade na minha vida. Chegou agora. Nem procura saber se é de Deus ou se não é. Porque quando a gente tem um processo bem profundo com Deus, a condição de erro é bem menor. Tem coisas que eu consigo captar rápido, mas tem coisas que eu tenho que orar para Deus me orientar. Senhor, isso é do Senhor? Porque eu fico desconfiada com tudo. Eu já sofri demais. Então, a bagagem de experiência que eu tenho, a maturidade que eu adquiri ao longo dos anos, eu não abro mão dela de jeito nenhum, porque isso se tornou uma inteligência emocional para mim. Então, toda experiência que você adquire lá atrás, que você acha que o sofrimento foi em vão, que você não deveria ter sofrido, te trouxe maturidade. Te trouxe inteligência emocional. Você não cai em determinados laços mais, porque você já caiu lá atrás. Então, com você o caminho é mais reto. Com você, sim, sim, não, não, e acabou. Então, nós temos sempre que orar e buscar em Deus o direcionamento. Ele manda falar para você, está chegando o prato de lentilha para você, propostas, que você vai perceber que não é de Deus, porque como que você vai perceber? Fala assim dela, como que eu vou saber? Deus vai te capacitar. Você está escutando essa palavra? Absorve a palavra como verdade e deixa ela no seu coração. Porque Deus manda falar para você, ninguém vai vir com joguinhos de sedução para levar você para um caminho contrário do que eu tenho. Ninguém vai te seduzir a fechar um contrato que não fui eu que projetei. Ninguém vai chegar na sua vida para te seduzir, para você vender algo que eu não mandei você vender. Você não vai fechar nenhum contrato comercial, a pessoa seduzindo você se eu não mandei você fechar. Ninguém vai seduzir você a fazer uma viagem que não é o tempo de você viajar. Ninguém vai seduzir você a fazer algo que não está dentro da promessa de Deus. Porque existe um processo de sedução chegando aí, que pode até encantar os teus olhos, mas vai atrasar seu processo e vai afastar você da sua promessa. Então nós temos que tomar muito cuidado. Tem situações, irmãos, que tem que chutar porque é laço. Nós não podemos cair na sedução do inimigo. Vai trazer morte para a nossa vida. Vai trazer morte para a nossa vida. Não tem negociação aí, através de sedução que vai vir, pode até encher muito os teus olhos, né? Que a proposta é tão boa. É algo tão grandioso, só que Deus manda dizer para você, dentro dessa sedução existe uma queda muito grande, um roubo muito grande por trás, que eu estou te dando livramento. Você não vai fechar nenhuma proposta que eu não coloquei no seu caminho que não seja de mim. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Ah, vão vir te seduzir com passeios. Vão trazer para você proposta de passeios. Cuidado com essas propostas de passeios. Cuidado que você pode voltar ferido. Se não é o tempo de viajar, aprende a esperar em Deus o tempo certo. Irmãos, eu estava conversando outro dia. Conversei outro dia com uma pessoa a respeito desse assunto. Tem coisas na minha vida que eu tenho que renunciar. Outras coisas para que eu venha obter. Então, se você quer algo grande na sua história, se você quer um avanço grande na sua história, renuncie a determinadas coisas. Tem gente que não sabe renunciar. Não sabe renunciar. Quer viver tudo ao mesmo tempo, mas quer que Deus traga tudo, quer receber tudo, e não funciona desse jeito. Você quer alcançar algo grande na sua vida, você quer dar um salto na sua história, você quer adquirir algo num valor mais alto, você quer, sabe, ampliar o seu patrimônio, sei lá o que você quer fazer, tem coisas que você tem que abrir mão. Tem gente que não, quer viver tudo. Aí tem viagens que não é o momento de você viajar, tem hora que você tem que ficar recluso. Quantas vezes eu fiquei muito tempo sem viajar, irmãos? Era feriados e feriados, eu ficava dentro de casa. Porque eu tinha propósito com Deus. O propósito era muito maior do que uma viagem de 3 dias, 4 dias. Que seja uma semana. Tem hora que não dá. O cansaço vem, bate um desespero, bate. Quantas vezes eu fiquei meses sem ver as minhas filhas? Que do lugar que eu moro até onde as minhas filhas estão é uns 200 quilômetros, não é muito longe. Mas Deus falava para mim, não é o momento de você ir. Eu não ia arriscar a minha vida na estrada.
Se não é o momento, eu podia ter sofrido um acidente, eu podia ficar sem meu carro, eu podia, sabe, acontecer milhares de outras coisas. Para que que eu vou arriscar minha vida em um processo de uma viagem que não é o que Deus tem para mim naquele momento? Eu não vou morrer se eu não fizer aquela viagem. Ah, mas está todo mundo indo e postando foto. Que se exploda todo mundo que está indo e postando foto. Aprende a ser maduro na vida. Aprende a ter maturidade. Se não é o momento de ir, espera. Depois Deus te dá uma viagem muito melhor. Está atrasando o seu processo. Existem dois processos no plano espiritual. O reino de Deus e o inferno. O inferno trabalha o tempo todo e o processo com Deus também. O reino é trabalhado também o tempo todo. Eles estão o tempo todo trabalhando para dar livramento para o teu povo. E o inferno trabalhando para trazer destruição. Tem hora que não dá, você tem que abrir mão de alguma coisa para você adquirir coisas maiores. Não tem como você querer abraçar tudo. Isso é imaturidade. Não cresce na vida, não consegue alcançar grandes coisas na vida, por quê? Porque não sabe abrir mão. Ah, eu quero viver tudo. Ah, surgiu um passeio em tal lugar, em tal lugar. Tem objetivos maiores, para que vai fazer o passeio agora? Buscou em Deus direcionamento? Se Deus fala, não vá, não vá. Vai te trazer problema aquilo ali. Talvez de imediato você não sinta o reflexo daquele passeio, mas lá na frente você vai sentir o reflexo daquilo. E todas as vezes que você contraria o coração de Deus, que você desobedece, você tem perdas de bênçãos. O que era para você receber, você não recebe, você vai pagar por aquilo que você desobedeceu. Então, você quer prosperar com Deus? Começa aqui primeiro, é na cabeça. Você tem uma cabeça de prosperidade, uma cabeça próspera, uma cabeça cheia de riqueza, você vai enriquecer no seu externo. Seu corpo vai refletir riqueza, a sua intelectualidade vai refletir riqueza, o seu falar vai refletir riqueza, a sua energia vai refletir riqueza, você vai ser próspero em tudo. Agora, quando você não obedece a Deus e você tem uma mente tacanha, imatura, porque o que o imaturo faz? O imaturo, ele não gosta de ser chamado a atenção. Quando você chama a atenção de um imaturo, ele vira a cara, ele faz trejeitos com o rosto. O imaturo não obedece. O imaturo não entende que ele está errado, que ele precisa melhorar. Você lidar com gente imatura é a pior coisa que tem, são infantis. E o infantil, ele é inconsequente. E dentro da infantilidade, tem várias sequelas. Então, nós não podemos caminhar nessa terra, irmãos, principalmente na presença de Deus, de uma forma imatura. Nós temos que ter maturidade. Você vai receber coisas grandiosas na mão de Deus? Vai. Tem hora que nós vamos ter que renunciar. Nós vamos ter que renunciar. Ah, Deus tem uma casa para mim e Deus falou que vai me dar a casa. Para você adquirir aquela casa, ou o prédio, ou o comércio, ou a loja, o consultório, sabe, a clínica que você quer, você vai ter que renunciar à viagem, você vai ter que renunciar a algumas coisas, você vai ter que dar um tempo, uma pausa na sua vida nesse sentido. Para você adquirir aquilo, não tem nada errado nisso. Não tem nada errado nisso. Depois que você adquiriu a sua clínica, você adquiriu o seu consultório, seu escritório, que você está com a sua loja montada, que você está de posse de Vitória, você está com a sua casa, na hora que estabilizar, você começa a viajar, você não vai ficar um feriado dentro de casa. Todo feriado que vier, você vai ter condições financeiras para fazer as viagens, mas você já conseguiu a sua promessa. Você já está de posse de um patrimônio, você já está de posse, sabe, de um avanço, de uma vitória, que todos aqueles tolos imaturos lá atrás, que só pensam no oba-oba e no agora, não vão conseguir adquirir nunca. Por que que os nossos inimigos têm raiva da gente? Porque Deus nos dá sabedoria para caminhar. Como que conquistou? Como que conseguiu? Por que que tem? Por que que eu não tenho? Por que que é para ele e para ela e não é para mim? Porque Deus nos dá sabedoria diante da caminhada. Deus nos ensina a ser maduros. Então, a maturidade, ela faz com que a gente progrida e cresça nessa terra. Uma pessoa imatura, ela está sempre dando murro em ponta de faca. Quando não é para ir, não é para ir. Sossega, calma. Tem hora, irmãos, que para a gente crescer com Deus, para que a gente venha obter coisas com o Senhor, não só no âmbito material, que podem falar, ela só fala de dinheiro. Falo mesmo, porque sem dinheiro aqui você não come, sem dinheiro você não tem tratamento médico, sem dinheiro você não tem remédio, sem dinheiro você não tem nada nessa vida, você não tem roupa, você não tem condições de se cuidar. Enquanto você estiver aqui, você vai precisar do dinheiro. O que nós não podemos ser é escravos do dinheiro. O escravo tem que ser o contrário. O dinheiro tem que ser nosso escravo. O dinheiro, ele tem que ser nosso amigo. Eu não digo nem escravo, ele tem que ser nosso amigo, mas você ser escravo do dinheiro, isso é tolice.
Vai virar um servo de Baal, vai trabalhar a vida inteira por causa de dinheiro, vai passar a vida inteira sem ter nada. Você já viu aquelas pessoas que são escravas do dinheiro? Que não compra um chinelo, passa a vida inteira com o mesmo chinelo de dedo, que tem até um buraco no calcanhar, porque fica economizando dinheiro, idolatrando dinheiro. Dinheiro é uma energia. Ele tem que ir, ele tem que voltar, ele tem que circular. Então eu falo da condição financeira assim, porque sem dinheiro você não dá bom estudo para os seus filhos. Sem dinheiro você não consegue fazer nada nessa terra. Enquanto você estiver preso nesse corpo carnal, você vai necessitar das coisas dessa terra. Então você tem que ter uma cabeça próspera. Quanto mais dinheiro eu tiver, quanto mais próspero eu for, mais eu vou abençoar vidas. É assim que Deus faz com o seu verdadeiro povo. É um povo que está sempre ajudando outras pessoas. A gente está sempre procurando proporcionar algo bom para alguém. Então nós temos que ter essa concepção. Então a gente caminhando com Deus, a gente tem sabedoria para poder enfrentar os desafios da vida. A gente consegue prosperar e crescer. Agora, uma pessoa imatura, ela não consegue. Não gosta de ser chamada atenção, está errado no que faz, não corrige? Não corrige. E nós temos que, sabe, sermos humildes. Eu errei nisso daqui, então eu tenho que consertar. Eu não posso agir desse jeito mais, eu tenho que agir de um jeito contrário. Quando você se torna uma pessoa humilde, que você ouve a voz de Deus, que você entende os conselhos de Deus, o que acontece na sua história? Você prospera. Então, todas as vezes que você vai adquirir algo na vida, que é coisa grandiosa, que Deus está trazendo, que Deus está fazendo, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Para que você possa chegar e alcançar aquela promessa que Deus te fez. Depois, as outras coisas que você abriu mão, você vai resgatando ao longo do tempo, você vai resgatando aos poucos. Deus vai restituindo, Ele vai restituindo, Ele restitui. E Ele vai trazendo aquilo para a sua vida de uma forma, sabe, esplendorosa, porção dobrada. A glória da segunda casa será muito maior do que a da primeira. Ele vai criando situações para que você venha ter uma prosperidade muito grande. Mas dentro daquilo que Ele propôs para você. Olha, eu tenho essa promessa aqui. Então você vai andar dentro do propósito para que você alcance isso daqui, tudo bem? Você vai pagar o preço, vai ser demorado, mas vai haver recompensa do tempo que você esperou. Então, às vezes você está esperando uma promessa de Deus, ela vai vir muito maior do que você possa imaginar. Ai, tem 5 anos, tem 10 anos, tem 8 anos, tem 9 anos, tem 2 anos que eu estou esperando. Vai vir muito maior do que o que Deus prometeu para você, porque você está sabendo esperar. Então, o tempo de Deus, Ele traz as coisas para a gente com muita sabedoria. Então, não pegue as propostas do inferno, porque o demônio vai chegar para você por esses dias com propostas. E propostas que vão desviar você do propósito, porque a promessa está às portas. Vai fazer com que você perca os seus milagres, e você não pode perder isso. Você tem que aceitar o que Deus tem para você, e não o que os demônios estão querendo te dar. Então ele vai vir de uma forma bem sutil, te seduzindo. Pode ser com passeio, eu não sei, cada um tem uma vida, tem uma história. Você vai entender quando acontecer, você vai entender que já é Deus já, sabe, alertando o seu espírito, para na hora que acontecer, o Espírito Santo vai te tocar, e você vai entender que não é o momento, que aquilo ali não é para você, que aquilo não veio de Deus. Para que você não se desvie do que Deus tem para te entregar. Então tem hora que vem propostas, irmãos, mas nós não podemos aceitar. Se eu for aceitar todas as propostas que aparecem na minha vida, eu não vou viver as promessas de Deus. Então tem hora que a renúncia é violenta, mas eu sei o que está me esperando no futuro. Não na íntegra da palavra, né? Porque quando chega, surpreende a gente. Mas eu sei quem está me conduzindo. Eu sei que a proposta do diabo não vai suprir a promessa de Deus. Eu sei que a promessa de Deus é algo grandioso na minha vida, porque eu já vivi inúmeras promessas com Ele. Eu ainda vivo. Então, várias promessas já se concretizaram na minha história e eu sei o que Ele tem para me entregar. Vai me surpreender? Vai ser muito maior? Vai. Mas eu prefiro pagar o preço do que receber as propostas do inferno. Então, Deus vai te capacitar durante esses dias e vai te dar visão de águia para você entender que a proposta que está vindo não é para você pegar. Não caia na proposta de ninguém. Vai aparecer alguém aí para te seduzir sentimentalmente, te seduzir, sabe, fisicamente. Saia fora de propostas.
Que o que Deus tem para te entregar é concreto. Se você pegar prato de lentilha, você esquece a promessa. Deus, ele não vai te entregar. Ele já está te avisando de antemão já. Então saia fora daquilo que Satanás está trazendo. Ah, mas vai vir alguma situação? Será que eu vou ter discernimento? Vai, porque Deus vai te capacitar. Você vai sentir repulsa na hora que chegar. Na hora que vier, o Espírito Santo vai te tocar. É isso que Deus está mandando falar para você. Você vai sentir uma repulsa, você vai, sabe, sentir um asco. Você não vai querer de jeito nenhum pegar aquilo ali. Mas a proposta vai chegar até você, o demônio vai trazer. É uma maneira até de você amadurecer dentro de uma vida com Deus. Deus permitir que chegue até você. E ele vai te testar com isso também. Vai ver se você vai pegar ou não. Se pegar, esquece promessa. Que os demônios já estão vindo com a proposta justamente para você perder a promessa. Se eu fosse você, eu ficava com Deus. Ficava com a promessa. Não pegue a proposta do diabo. Que você vai se arrepender. Tem hora que para a gente adquirir coisas, conquistar coisas, receber coisas grandiosas das mãos de Deus, porque Deus não dá porcaria pra gente, nós temos que abrir mão de algumas coisas. Não é toda proposta que vem que nós vamos pegar. Ah, surgiu uma proposta para eu ir para tal lugar. Já fizeram várias propostas para que eu fizesse viagem, para ir para Israel. E eu ficava empolgada, né? Porque eu tenho vontade de conhecer. E Deus falava para mim, não é o momento. Não é a hora de ir. Esquece isso, nem entra em assunto. Eu já cortava. Eu já nem, porque não é o momento. No momento certo, se for a vontade de Deus, ele vai preparar. E eu não vou morrer também se eu não for. Então Deus tem propósito com a nossa vida em todos os sentidos. Ah, surgiu um passeio, surgiu uma viagem, eu vou pegar, porque agora é hora. Calma. Buscou em Deus? Está buscando em Deus o direcionamento? Qual que é a intenção dessas pessoas com essa viagem? Qual que é a intenção dessas pessoas com esse passeio? O que está por trás disso daqui? Que o demônio ele não dá ponto sem nó. E se você entrar num nó desse, para desmanchar depois, eu vou te falar, é uma luta. É uma luta. E se Deus demorar a responder as suas orações, não reclame com ele, porque ele colocou você no caminho da luz, você quis ir pelo caminho das trevas, você vai pagar o preço disso. E ele pode demorar talvez anos para te responder. Ou talvez ele nem te responda, porque ele só responde quando ele quer. Ele está avisando antes. Cuidado com as propostas que estão surgindo, porque vai vir propostas por esses dias. E essas propostas não estão chegando na sua vida para você aceitar, não está vindo de mim. Vai ter sequelas, vai ter consequências. Então tem que tomar muito cuidado com o que está surgindo aí. Abra o teu olho. Cuidado com contrato, com proposta, porque vão te seduzir. Vão te seduzir. Se você estiver centrado em Deus, se você estiver fixado na promessa do Senhor, você não vai abrir mão daquilo que Deus tem para você por um prato de lentilha. Ah, Dela, mas se eu abrir mão do passeio, se eu abrir mão da viagem, se eu abrir mão do contrato, se eu abrir mão dessa proposta, Deus tem algo maior para você lá na frente. Você está achando que você vai ficar no prejuízo? Você não vai ficar no prejuízo, só que você não vai receber da mão do demônio. Você vai receber das mãos de Deus. Então é uma viagem que você está achando que você vai perder agora, que Deus vai recompensar você depois. Então lá na frente, num determinado momento, Deus prepara uma viagem maravilhosa para você, que o que ofereceram para você por esses dias não se compara com o que você vai usufruir, com o que Deus vai te dar, com a viagem que você vai fazer. Então nós temos que ter muita sabedoria diante do processo. Tem hora que não dá para receber grandes coisas das mãos de Deus com a mão ocupada, com pedrinhas. Deus tem coisas grandiosas para te entregar e a sua mão está cheia de pedrinha. Sabe, cheia de brita. E Deus querendo que você esvazie as mãos, que você joga essas britas fora, porque Ele tem coisas grandiosas para te entregar. Ele quer que a sua mão esteja livre. Para você tomar posse daquilo que Ele tem para te entregar. E você não tem sabedoria, você fica pegando só as britas da vida. Então, tenha toda uma sabedoria durante esse processo, porque isso vai surgir na sua história. Propostas. E essas propostas não virão de Deus. Só que Deus vai te dar uma sabedoria tão grande que você não vai sentir vontade de ir, você não vai sentir vontade de assinar, você não vai sentir vontade, sabe, de estar naquele lugar.
Você não vai querer aquilo que o demônio está trazendo para você, porque Deus vai te capacitar para você entender que aquilo não é dele. Deus é tão misericordioso que ele poderia deixar você, sabe, com seu livre-arbítrio, sem orientação, não falar nada, para ver até onde você vai. Ele está te avisando antes, usando a minha vida, para avisar você o que tá para chegar para sua história. Ele está avisando para você como que você vai ter que agir, porque a promessa está às portas. E se você abrir mão, se você pegar prato de lentilha, você vai ficar sem a sua promessa. Então tenha sabedoria. Tem hora que o que Deus tem para entregar para a gente, irmãos, é milagre, é coisa grande. Milagre não se explica, milagre se vive. Aí você abre mão por causa de uma proposta. Quantas vezes eu recebi propostas, várias propostas. Ai, vem em tal lugar, vai em tal lugar. Ah, nós vamos viajar para tal lugar, vamos com a gente. Eu não fui, irmãos, porque não era a hora. Deus falava, não vai. Não vai porque eu tenho promessa para você. Não vai porque existe um processo de promessa chegando aí. E se você for, você vai atrapalhar tudo e vai travar. Eu não ia, eu abri a mão. A pessoa pode até falar que você é antissocial. Fala, nossa, mas não vai para lugar nenhum, a gente convida, não vai. Seja antissocial, mas queira o que Deus tem para te entregar. Tenha maturidade. Depois as pessoas veem a gente abençoada, veem a gente próspero, veem a gente crescendo, não sabe por quê. Porque nós não recebemos as propostas do inimigo. Nós não ficamos distraídos quando nós estamos numa grande obra. Então não adianta Tobias e Sambalate vir oferecer para você um monte de coisa, porque você está numa grande obra. Você não pode se distrair agora. Agora é hora de você ficar concentrado e centrado naquilo que Deus tem para entregar para você. Então não é hora de você ficar fazendo coisas mirabolantes que vai atrapalhar o seu processo. É melhor você estar com a promessa. Depois, quando vê a gente crescendo, progredindo, expandindo, não entende. Nossa, mas por que Deus faz na vida dele, na vida dela, e não faz na minha? Por que será que não faz? Porque nós caminhamos dentro de uma maturidade, nós não somos imaturos, nós não somos infantis. Nós não agimos por impulso, nós não somos gado para andar em manada. Então tá indo todo mundo para um lado, a gente vai pro sentido contrário. Porque no sentido contrário tem prosperidade, no sentido contrário tem crescimento. No sentido contrário tem paz e tem felicidade. Aonde está todo mundo indo tem algo errado. Não estão raciocinando, não estão medindo. Então nós temos que ter muito, mas muito cuidado mesmo. As más companhias corrompem o bom costume. Se a Eva tivesse ficado quieta e não tivesse conversado com aquela cobra, não tivesse, sabe, entrado numa conversa profunda, tivesse dado papo, dado trela, não teria caído ali, naquela armadilha. Então a mesma coisa acontece conosco. Tem cobras e cobras e cobras e tem hora que não dá para ficar dando ouvido. Você tem que tapar os seus ouvidos e não deixar entrar uma palavra sequer. Para que você venha escutar só a voz de Deus, porque senão vai levar você para um precipício. Vai levar você para um pecado que vai te trazer morte. Vai fazer com que você perca um monte de outras coisas boas e grandiosas lá na frente. Então nós temos que tomar muito, mas muito cuidado com isso. Depois as pessoas vão procurar saber, não vão entender por que você conquistou isso, por que está acontecendo isso na vida dele, na vida dela, por que, né, nossa, a vida consertou por inteiro, prosperou financeiramente, casou, adquiriu família. Nossa, achei que ia ficar solteirona e solteirão pro resto da vida. Nossa, mas expandiu nos negócios. Nossa, mas agora tá com saúde, ficou mais bonito, remoçou. Por que será? Porque a gente aceita tudo que o mundo oferece, tudo que Satanás traz ou porque a gente renuncia? Nós escutamos a voz de um Deus que é luz, um Deus que é soberano. Aí não entende por que você conquistou tanto. Aí ficam invejando a vida da gente depois. Que o invejoso, ele é infeliz. Não existe um invejoso que tem felicidade. Ela fala assim, não, eu conheço uma invejosa, ela tem inveja dela, mas ela é feliz. Ela não é feliz. Todo invejoso é infeliz. É recalcado. Tá sempre querendo o que é do outro porque é a lei do mínimo esforço. É mais fácil você roubar o marido de alguém, é mais fácil você roubar a esposa de alguém, do que você batalhar, melhorar, se tornar uma pessoa melhor para ter um homem e uma mulher decente do lado. Então é mais fácil tirar. Então tá sempre querendo roubar aquilo que é do outro.
Ah, eu quero a casa do outro, porque às vezes faz isso, né? Ah, eu quero o namorado da outra, porque eu vou usufruir do carro que ele tem, eu vou usufruir da casa que ele tem, que é assim que acontece. Ah, eu quero o marido dela, porque eu vou entrar naquela casa, eu vou usufruir daquilo. E assim a pessoa está sempre querendo o que é do outro, porque é a lei do mínimo esforço. Que o invejoso é infeliz, é uma pessoa incapaz. Então ela quer sempre roubar o que é do outro, ela quer sempre oportunidades que não condiz com a vida dela, ela quer fazer as coisas de uma forma mais rápida para ganhar tempo, sempre roubando o que é do outro. Por quê? Porque é uma pessoa infeliz. Aí começam a ter inveja daquilo que é nosso e Deus vai nos blindando dessa energia destrutiva e negativa. Que não tem coisa pior do que você caminhar com uma pessoa invejosa do seu lado. Não tem coisa pior do que isso. A pessoa vê as suas virtudes, o seu talento, a sua capacidade, mas ela fica o tempo todo, ela não desgruda de você, mas ela fica o tempo todo grudada em você, por quê? Porque ela tem inveja do que você é. Ela gostaria de ser o que você é e não consegue. Ela quer você grudado nela, porque traz benefício. Mas é uma pessoa recalcada e infeliz. A gente tem que chutar esse tipo de gente. Porque isso é laço do passarinheiro. Então toma muito cuidado por esses dias com propostas. Cuidado com propostas, que são propostas indecorosas, propostas maliciosas, que vão fazer você, sabe, entrar num problema muito sério depois, que talvez você nunca mais consiga sair. E às vezes os danos são irreparáveis. Cuidado com proposta. Cuidado para você não perder aquilo que você ama. Cuidado para você não perder a promessa de Deus. Para você não lamentar depois. Tem amigos que só levam a pessoa para o buraco. Tem amigos que só faz propostas absurdas e maldosas. Arrasta a pessoa junto. Aí você vai na onda dos amigos, daqui a pouco você está se complicando inteiro. Tá levando você para lugares, hoje em dia você é fotografado, filmado sem perceber. Nós não temos privacidade mais. Hoje você sai, tá tudo no oba-oba, vem a proposta, você pega, você vai. Daqui a pouco acontece algo na sua vida. Às vezes é a promessa de Deus que está às portas, você acaba perdendo, por quê? Porque você foi num determinado lugar, você foi fotografado, a fotografia veio mal interpretada, a pessoa interpretou de um jeito, não era nada daquilo, mas fizeram por maldade. Vai confiando em amigos para você ver aonde você vai parar. Vai pegando as propostas dos outros para ver aonde você vai entrar e o que vai acontecer na sua história. Tem pessoas que são maliciosas. Adeptos de Satanás, pessoas que não têm Deus no coração, são pessoas perversas. São pessoas que pensam em maldade 24 horas por dia. E não tem coisa pior do que você conviver num ambiente que você não consegue ser você mesmo. Você não é aceito do jeito que você é. Aí você tem que ficar, sabe, criando personagens para você estar em determinados lugares e grupos. E Deus não tem isso pra gente. Irmãos, não tem coisa melhor. Não existe liberdade maior do que você ser você aonde você for e com quem você esteja. Você não tem que criar personagem. Ah, eu tenho que criar um personagem para o meu filho e para minha filha, porque eu vivo do lado de um opressor e essa pessoa me oprime tanto que eu tenho que fingir ser algo que eu não sou para os meus filhos, para minhas filhas, porque a pessoa fala mal de mim para os meus filhos. É terrível viver desse jeito. Ah, eu tenho um relacionamento que eu tenho que abafar o que eu sou, porque se eu for o que eu sou, a pessoa me critica o tempo inteiro. Isso não é amor, irmãos. Tem algo errado. Não tem coisa pior do que você viver em ambientes que você tem que ficar reprimindo o que você verdadeiramente é. Eu não frequento lugares onde eu tenho que esconder a minha fé. Eu não frequento lugares, não ando com pessoas que não aceitam a minha fé. Eu não convivo com pessoas porque eu tenho que fingir ser uma coisa que eu não sou. Não, eu sou verdadeira. O que eu sou com as minhas filhas, eu sou normalmente, naturalmente. Então eu não tenho máscara com filho, eu não tenho máscara com ninguém. Eu sou isso daqui e acabou. Se não aceitarem, eu não frequento, eu não ando. Eu não vou ficar aceitando propostas se eu tenho promessas para viver com Deus. Então Deus manda você acalmar o seu coração e entender que dentro de todo o contexto que Ele está mandando te entregar agora, que Ele está te exortando, mas ao mesmo tempo está te ensinando, Ele está, sabe, te alertando para o que está por vir. Porque você não vai pegar nenhuma proposta.
promessa está às portas. A felicidade está vindo até você. O amor está vindo até você. A prosperidade está vindo até você. Você vai pegar a proposta? Se fosse você, eu abria mão disso. Então não pegue proposta nenhuma. Permaneça na posição para você viver o milagre. Depois que você tiver de pós de vitória, vai ficar todo mundo com inveja de você. Depois Deus te blinda e te protege. Mas vão ficar com inveja. Como conseguiu? Como que está de pós de vitória? Por que a vida dele mudou? Por que a vida dela mudou desse jeito? Por que agora ele está feliz? Por que ela é feliz e eu não sou feliz? É assim que eles fazem. Então não aceite as propostas do demônio. Chuta que é laço. Deus manda dizer para você, eu vou trabalhar o seu interno. Você não sentirá vontade de pegar a proposta. Você não sentirá, você vai sentir asco diante daquilo que estão te oferecendo. Não tem nada errado com você. Você mudou de nível, você cresceu espiritualmente e agora você está caminhando para sua promessa. Então você não vai pegar proposta nenhuma de ninguém. Você vai ter sabedoria. Deus tem coisas grandiosas para te entregar e não vai ser uma proposta do diabo que vai atrapalhar o seu futuro. É o seu futuro que está em jogo. Então para de ser, sabe, imediatista. Ah, vou viver o agora, vou viver o oba-oba do agora, que você já teve muito prejuízo com isso. Você já teve muito prejuízo de você ser imediatista. Ah, surgiu uma proposta de tal, eu vou pegar. Quantos processos dolorosos e quantas decepções você teve, principalmente por esses dias, diante de várias coisas imediatistas que você viveu lá atrás. Se você tivesse evitado, você estaria muito mais maduro agora. Você não teria sofrido tanto, não estaria passando por tantas situações difíceis e constrangedoras. Então tenha sabedoria diante do processo que você está caminhando. A sua vida não é para brincar, sabe? Não é um brinquedo. A nossa vida a gente tem que ter responsabilidade com ela. Você é responsável pela sua existência. É você que decide quem entra e quem sai da sua história. Então queira aquilo que é de Deus. Não deixa ninguém que não seja de Deus entrar no seu cenário mais. Não viva coisas que não são projetadas por Deus para você. Tem hora que nós temos que abrir mão de algumas coisas, de alguns prazeres da carne, para que a gente venha comer do melhor dessa terra. Tem hora que não dá. As más companhias, elas corrompem o nosso bom costume. E aí você passa a abrir mão dos seus princípios, e o princípio, ele faz parte de um processo de riqueza, de prosperidade. Se você perder esse princípio, já era. Então tenha sabedoria durante o processo. Tem algumas situações aqui que Deus manda dizer para você, aquilo que é seu vai receber propostas por esses dias, mas eu estou blindando aquilo que é seu. A pessoa não vai pegar as propostas que estão surgindo, porque eu estou blindando o coração daquela pessoa. Nada vai tomar aquilo que é seu, porque aquilo que eu projetei para ser seu é seu, vai fazer parte do seu cenário da sua vida. Então não se preocupe com propostas na vida daquela pessoa. Tem resposta de oração aqui que está sendo respondida. Você estava perguntando para Deus, Senhor, eu estou com medo das propostas que estão surgindo naquela vida. Eu estou pagando preço, eu estou esperando, eu estou orando. Mas Deus manda dizer, eu estou cuidando. Propostas vão surgir, mas não vai se influenciar pelas propostas do diabo. Porque eu estou cuidando daquilo que é seu. Então tenha sabedoria, porque se você pegar propostas, Deus está blindando o que é seu, aí você pega a proposta aqui e você esquece. Deus vai continuar cuidando daquilo que é seu, só que aí você entrou num laço que para você sair depois vai ser difícil. Então tenha sabedoria, cuidado com contrato, cuidado com proposta, sabe, com negociações mirabolantes, sabe, com riquezas imediatas, instantâneas, cuidado com essas coisas. Melhor esperar em Deus, que Deus faz você crescer, dentro do tempo de Deus ele te restitui, do que você ficar pegando prato de lentilha. Então tenha sabedoria nesse sentido. Tá? Cuidado com amizades, que tem supostas amizades aí que é prato de lentilha, que vai vir com propostas que não vão te levar a lugar algum, vai te trazer dor de cabeça, vai te trazer dor, vai te trazer arrependimento, vai te trazer remorso. Então tenha sabedoria durante o processo. Antes só do que mal acompanhado. Promessa de Deus é muito mais valiosa do que propostas, do que, sabe, situações momentâneas. Ah, Deus tem algo eterno para você, por causa de 2, 3 dias de feriado, você vai lá e faz uma besteira. Então tenha grande sabedoria nesse sentido. Tem hora que para a gente receber coisas grandes, eu estou mandando falar de novo, temos que abrir mão de algumas coisas, depois Deus recompensa. O que você abriu mão, depois volta.
volta em dupla honra, volta multiplicado. Então tem que ter, sabe, um discernimento das atitudes aí, para não cair em laço, tá? Toma posse dessa palavra, descansa em Deus e saiba que na hora que chegar a proposta, você vai entender que aquilo ali não é de Deus. Você vai sentir um mal-estar terrível. Você pode contrariar o Espírito Santo. Que tem gente que faz isso, né? Fica com o coração apertado, não sente paz, mas mesmo assim vai. Você pode fazer isso. Mas você vai ter sequelas com relação à sua atitude. Mas na hora que vier a proposta, você não vai sentir vontade de ir. Você vai sentir um peso. Você vai ver que é o Espírito Santo te tocando para você não ir, para você não aceitar, para você não conversar, para você não assinar nada. Então, tenha sabedoria durante o processo, para você entender o sinal de Deus. Eu vou orar para você vai pensar em Jesus. Pai, no nome do teu filho Jesus, nós agradecemos, Pai, por esse livramento que está chegando. Que o Senhor dê sabedoria para o teu povo. Que o Senhor tranque o coração do teu povo. Que o Senhor não deixe o teu povo participar das coisas através da emoção, mas da razão. Que venha escutar o teu Espírito, Senhor, para que venha trilhar o caminho certo. Que o Senhor seja a lâmpada para os pés dos teus filhos. Que eles venham caminhar, mas sabendo aonde estão pisando. Que o Senhor tire e dê livramento, Pai, no nome de Jesus. Que o Senhor afaste todas essas propostas do diabo, do inferno. Que o teu povo venha ter sabedoria para não aceitar. Que o teu povo venha querer a tua promessa. E que o Senhor faça cumprir esse milagre. Que o Senhor tire todo o impedimento no nome do teu filho Jesus. E que tudo isso seja para a glorificação do teu nome. Toma posse da sua vitória. Tenha sabedoria. Você vai perceber, você pode até oprimir os teus sentimentos. Ah, eu não estou me sentindo bem, parece que eu não quero ir, mas eu vou. Mas vá consciente, tá? Que Deus está avisando antes para não pegar, para não se arrepender depois. Você quer abrir mão da promessa, você abre mão. Então você faça o que você quiser da sua vida. A vida é sua, você tem um livre-arbítrio, você pode ir aonde você quiser e fazer o que você quiser. Mas não cobre de Deus depois que a promessa não veio ou que a promessa está demorando, porque não vai vir mesmo. Então não abra mão do que Deus tem para você por alguns momentos de risada, sabe? Por alguns momentos de prazer aí que você vai satisfazer a tua carne e daqui a pouco você vai entristecer o teu espírito. E depois com o espírito entristecido, com a alma doente, não adianta ficar atrás de Deus querendo a promessa, porque Deus não vai te entregar. Então seja fiel ao Senhor, para que você possa comer do melhor dessa terra, para que você possa receber o que é seu e não deixe os demônios te iludirem com isso. Não deixa. Então não pegue nenhuma proposta, porque a proposta vem do inferno. O que Deus tem para você é promessa. O que Deus tem para você é propósito e não proposta. Então, você tem um propósito de vida com Deus, então vá para o seu propósito de vida. O que Deus tem para você? É felicidade, é amor, é paz, é fidelidade, são grandes negócios, é prosperidade financeira, é saúde. Então vai no sentido de Deus e não no fluxo que o demônio quer que você vá. Não ande que nem manada, sabe? Tenha inteligência emocional. Fale não para aquilo que o demônio está trazendo, para que você possa ser feliz nessa terra. Chega de sofrimento. Escolha ser feliz. A prosperidade começa aqui, ó, na nossa mente. O nosso coração é a nossa mente. Então, queira ser próspero. A boca fala do que o coração está cheio. Então, não queira ter uma boca, sabe, doente, negativa, ruim. Tenha uma boca de prosperidade. Tenha uma boca de conquista. Olha, eu conquistei isso, de testemunho. Conquistei isso, Deus me deu isso, me deu aquilo. Eu soube esperar. Porque quando a gente não espera o tempo de Deus, irmãos, a gente faz as coisas, sabe, por fazer, a gente vai pegando tudo que aparece na nossa história, traz choro, traz muita dor depois. Você vai passar por um processo de tristeza tão grande pro resto da sua vida, que você vai lamentar. Depois é tarde demais. Como que você vai fazer para recuperar isso? Não tem como. E cuidado, porque as pessoas são muito maliciosas. Por trás da proposta do diabo, existe algo tão maligno. É uma armadilha tão grande que Deus está avisando antes para você não pegar, para você não cair em laço. Então, cuidado com o coração do outro. O coração do outro é uma terra sem lei. É uma terra que só Deus pode pisar, é só Ele que conhece. E se você entrar, você vai entrar em laço. É armadilha. Então, não caia no jogo do outro de novo. Tenha sabedoria. E deixa Deus te conduzir para o que Ele tem para te entregar. Não abra mão da promessa. Viver com Deus é a melhor coisa que o ser humano poderia fazer. Nós vivemos tranquilo
entregamos o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro, é Ele que administra. No final dá tudo certo, Ele nos prospera, Ele faz, sabe, tudo aquilo que é ruim na nossa história, maldição, se tornar em bênção. Então não tem como dar errado a nossa vida com Deus. Esperar não é fácil, mas depois que você está de posse da bênção, você nem lembra o tempo que você esperou. Você nem lembra. E o que Deus tem para te entregar, Ele manda falar de novo para você. Está às portas. Já está acontecendo. Você já está dentro de um milagre praticamente. Você já está caminhando dentro do propósito, mas já está quase, sabe, para receber o milagre. Aí por causa de uma proposta boba, por causa da maldade de alguém, querendo desviar você do caminho, que o demônio sabe induzir as pessoas. É ele que conduz. Aí você perde tudo. Então não abra mão daquilo que Deus te deu, tá? Cuidado. Nosso Deus, ele tem propósito nas nossas vidas. Quem trabalha com propósito é o diabo. E propostas que nunca são concretizadas da maneira que ele propõe, né? São propostas que vão te levar para o buraco. Então, para não ter perdas aí, diga não. Vida com Deus, assim sim, não, não e acabou. Tá? Toma posse da sua vitória e que Deus te abençoe.